Esse é o Turcomenistão, e talvez você nunca tenha ouvido falar dele. Esse país possui um lago de fogo que não se apaga há mais de 50 anos. Para falarmos dessa porta do inferno, temos que entender que ele conta com 69 metros de largura e 30 metros de profundidade. Do interior da cratera emana o gás natural que queima há décadas. Mais de 50% do território nacional do país é composto por um deserto inóspito, e esse também é um dos países menos populosos do mundo. Mas por que o Turcomenistão é o país mais diferente do mundo? Esse país já é habitado há pelo menos 10 mil anos. E por aqui passava a histórica Rota da Seda, uma rota usada por comerciantes que ligavam locais muito distantes, como por exemplo a Rússia até a China. Mas apesar da idade, o país só conseguiu sua independência em 1991. Mas isso não explica por que esse país é tão diferente. Então, vamos aos fatos. Os governadores desse país são famosos por cometer loucuras e sancionar leis completamente inexplicáveis. E isso vem de uma ideologia única, chamada o culto à personalidade. Um dos presidentes se declarou presidente vitalício e se manteve no cargo até seu último dia de vida, além de criar vários artefatos com o seu rosto, como tapetes, copos, taças e vários outros itens, incluindo uma estátua de bronze. O seu rosto estava estampado em todos os locais do país, até mesmo nas cédulas monetárias. Várias estátuas menores de bronze foram espalhadas por todo o país. E ele também lançou um livro. Além da venda desse livro ser forçada, ele era obrigatório nas escolas e universidades. E a sua leitura era obrigatória para qualquer um que quisesse um cargo público ou alguma posição de destaque na sociedade. Esse homem também mudou o nome dos meses do ano, sendo que por um tempo o Turcomenistão era um dos únicos países do mundo que tem nomes com meses tão diferentes. O critério de seleção usado para renomear os meses foi simples. Eles foram baseados na própria personalidade do presidente e como ele se sentia. Para entender a gravidade da situação, um dos meses ele deu o nome da sua mãe. E também esse mesmo homem criou proibições que podemos chamar de únicas. Durante toda a sua vida, no Turcomenistão foi proibido óperas, circos, balé e o mais absurdo de tudo, eram proibidos os cães no país. Durante a sua liderança, o Turcomenistão se tornou o país mais restritivo do mundo. E logo após esse líder do povo turcomano falecer, vieram mais novidades. O próximo a comandar o país foi esse homem. E logo o povo descobriria que ele também tinha métodos nada convencionais. Nessa época, o Turcomenistão contava com hospitais em todo o território nacional, como qualquer país normal. Mas o novo líder mandou com que todos os hospitais fossem fechados e que somente os hospitais da capital deveriam funcionar. Sendo assim, se alguém tivesse alguma emergência, era necessário viajar para a capital do país o mais rápido possível, para só então ser tratado. De forma que muitos doentes perderam as suas vidas no trajeto, além, é claro, da superlotação nos hospitais da capital. O caminho para o hospital, para alguns, significava atravessar o deserto, ou até mesmo viajar de 4 até 6 horas. Na sequência, ele removeu o livro obrigatório do presidente anterior, sendo que ele foi retirado das escolas e outros meios. Ele derrubou algumas estátuas e os cães que eram proibidos se tornaram obrigatórios. E também voltou o calendário para os nomes originais. Algumas atitudes pareciam muito sensatas, mas com o tempo foi entendido. Essas atitudes foram apenas para preparar o terreno para o que viria logo a seguir. A capital foi reconstruída com uma nova arquitetura e foi usado muito mármore branco, a ponto da cidade de Ashgabat se tornar o local com mais construções em mármore branco do planeta. E as estátuas de bronze do antigo ditador foram substituídas por estátuas de cachorros. Isso porque o atual ditador gosta muito de cães. Ele gosta tanto de cães que dá um filhote de presente sempre que vai se encontrar com outro líder nacional ou com alguém importante. Veja o Vladimir Putin recebendo um filhote. Outro grande símbolo criado foi o cavalo dourado Akal Teke. Essa raça de cavalos é tipicamente dourada
E então decidiram erguer estátuas para os cavalos também. Logo, o país se encheu de imagens de cavalos e cães dourados. E esse homem tem algumas das atividades mais peculiares que normalmente não vemos um grande líder realizar. Como participante de corrida de cavalos, mestre em lançamento de facas, ele é um pescador ativo, gosta de praticar tiro ao alvo, desenha nos seus tempos livres como hobby, pratica rally e o mais interessante e não menos importante, ele é DJ em festas. Outro marco do Turcomenistão são os militares com os seus filhotes de cães. Em praticamente todas as suas aparições, o presidente precisa estar em cima de um cavalo dourado. Apesar de todas as comodidades e luxo do governante, o povo do Turcomenistão vive na linha da pobreza. Enquanto o líder do país esbanja e se diverte gastando milhões por mês, o país não possui eleições livres. A mídia e a imprensa são completamente controladas pelo governo. E existe uma grande farsa nas belas obras de mármore. Apesar de terem sido construídas com dinheiro público e chamarem a atenção pela sua imponência e arquitetura, as obras custaram caro demais. Além de endividar o país pelo próximo século, praticamente ninguém vive nesses prédios. Estão vazios, porque quase ninguém no país tem recursos suficientes para viver ali. E com um governo extremista, o povo descobriu o seu pior lado durante a pandemia. A mídia e os jornalistas, assim como qualquer pessoa, foi totalmente proibida de pronunciar a palavra coronavírus, ou seus derivados. O ditador acreditava que ao negar a existência da pandemia, ela jamais chegaria até eles. E apesar de terem sofrido de forma igual aos outros países, o Turcomenistão nunca divulgou o número de infectados e nem o número de mortes no seu território. Vendo que a situação estava crítica, o Turcomenistão gastou mais de 7 bilhões de dólares em uma semana, investindo em jogos de artes marciais durante a pandemia. Entre os locais que foram construídos para o evento, está também um luxuoso aeroporto gigantesco. Esse aeroporto, que tem o rosto do presidente estampado, não usa nem 10% da sua capacidade total. E todo esse dinheiro vem da extração de gás natural. O Turcomenistão possui cerca de 10% das reservas mundiais de gás natural, além de ter uma considerável extração de petróleo. O que dificulta o desenvolvimento do país é exatamente sua geografia, pois o país não possui saídas para o mar, o que dificulta o transporte marítimo. E com vizinhos não muito amistosos, fica difícil que o resto do mundo receba as exportações do Turcomenistão, sendo que um único porto já aumentaria drasticamente a receita do país. A China é a maior consumidora das exportações turcomanas, que vão até eles por transportes terrestres. A maior dificuldade é o fornecimento para a Índia, já que o transporte necessitaria passar o território do Afeganistão e do Paquistão para enfim chegar até a Índia. Essa seria a rota mais curta para a Índia, mas eventualmente essa rota é impossível. Sendo assim, o país fica dependente da China, exportando 80% da sua matéria-prima para a gigante asiática. As informações do Turcomenistão são tão sigilosas que é impossível saber com exatidão o número de habitantes e outros dados demográficos. E apesar de ser um país que produz uma enorme quantidade de receita para o governo, sua população ainda vive na linha da pobreza. Um local semelhante em alguns aspectos é o Catar, porém aqui as coisas deram certo, não por ter medidas drásticas. O Catar fez sua população se tornar uma das mais ricas do mundo, além de ter portos que garantem o sucesso da exportação. E agora te deixo com um vídeo que detalha tudo sobre o Catar, o país da Copa do Mundo de 2022, e todas as suas peculiaridades, problemas e soluções. Não deixe de se inscrever no canal EconoSimples para receber novos vídeos.